Você está no sopé de algo impossível. 4.500 anos encarando você. 2.300.000 blocos de pedra empilhados perfeitamente. 146 metros no céu egípcio. A grande pirâmide de Gizé. Todo mundo fala sobre como eles a construíram. Quase ninguém faz as perguntas mais difíceis. As coisas que mantêm os egiptólogos acordados à noite. 12 coisas que não fazem o menor sentido. 12 mistérios que os cientistas ainda não conseguem explicar. Blocos de pedra que não deveriam estar lá. Câmaras que não servem a propósito algum. Números que se repetem de maneiras perfeitas demais para serem ignorados. Vazio que ninguém previu. Alinhamentos que exigem tecnologia que, alegamos, eles não possuíam. Nosso trabalho. Comente também de qual cidade você está ouvindo isto. Este roteiro é pesquisado e factual, usando fontes do projeto Scan Pyramids, publicado em Scientific Reports de março de 2025, do Journal of Ancient Egyptian Architecture, de 2017, da NDT International, de novembro de 2025, e da Archaeological Prospection, de maio de 2024. Estudos revisados por pares com dados de radar de penetração no solo e varreduras de tomografia de MUMS. Agora, de volta à informação. Os historiadores gregos Plínio, o Velho, e Diodoro Sículo descreveram a Grande Pirâmide no primeiro século d.C. e não fizeram menção a uma pedra de cobrimento. Contas árabes medievais de al-Baghdadi em 1163 e al-Makrizi em 1364 afirmam especificamente que o topo é plano, sem piramidion, sem a pedra do pico. Pesquisas modernas medem a plataforma a 137,80 metros, 8,80 metros a menos que a altura original. Todas as outras pirâmides da quarta dinastia que sobrevivem têm pelo menos fragmentos de sua pedra de cobrimento. A pirâmide vermelha em Dashur, construída por Snefru, pai de Khufu, tem sua pedra de cobrimento. Arqueólogos a encontraram, a reconstruíram. 6 toneladas de granito negro. O piramidion de Amenemhat III, de 1860 a.C., está no Museu do Cairo. Granito negro, vestígios de folha de ouro ainda visíveis. Mas a pedra de cobrimento de Khufu? Nada, nem em escombros, nem em edifícios medievais do Cairo onde eles despiram as pedras de revestimento, nem enterrada na areia. Sumiu. Na cosmologia egípcia, a pedra Bem-Bem representava o monte primordial onde a criação começou. O piramidion encarnava isso. A pedra de finalização transformava a estrutura de tumba em máquina cósmica. Sem ela, a pirâmide está incompleta. Não apenas visualmente, funcionalmente. Se a pedra de cobrimento fosse dourada com ouro ou eletro, liga de ouro e prata, ela teria refletido o Sol, visível a quilômetros de distância. Um farol. Alguns pesquisadores sugerem que foi roubada por seu metal precioso. Outros propõem um terremoto a derrubou. Mas aqui está o problema. Quando as pedras de revestimento foram retiradas na época medieval, roubo documentado para uma construção de mesquitas no Cairo, nenhuma conta menciona encontrar ou remover uma enorme pedra de cobrimento dourada. Se caiu, onde está a cratera de impacto? Onde estão os pedaços? A plataforma está muito limpa. Em 1999, o governo egípcio planejou colocar uma pedra de cobrimento dourada no topo da pirâmide para as celebrações do milênio. Na última hora, eles cancelaram. Nenhuma explicação dada. Alguns especulam que eles se preocuparam em ativar algo, sobre o que acontece quando você completa o circuito. A pirâmide sem sua pedra de cobrimento fica como uma máquina com a chave removida. Esperando. O corredor da face norte. Por 4.500 anos, ninguém soube que estava lá. Em 2017, cientistas usando tomografia de muons, por raios cósmicos, partículas que atravessam a pedra, detectaram um vazio desconhecido atrás da face norte da pirâmide. Em março de 2025, publicado em Scientific Reports, uma equipe liderada por Christian Gross, da Universidade Técnica de Munique, confirmou isso com radar de penetração no solo, resistividade elétrica e testes ultrassônicos. Um corredor, 9 metros de comprimento. Escondido atrás de blocos de pedra no padrão de chevrons acima da entrada. A câmara estava selada, deliberadamente, de dentro para fora durante a construção, sem acesso de nenhuma passagem conhecida. Eles perfuraram, enviaram um endoscópio, vazio, paredes lisas, sem inscrições, nenhum propósito que alguém possa determinar. O corredor corre horizontalmente, termina em pedra, começa em pedra, leva a lugar nenhum. Isso muda tudo o que assumimos sobre a construção da pirâmide. O modelo padrão diz que os trabalhadores construíam de baixo para cima, selando passagens conforme avançavam. Mas este corredor, selado antes que a estrutura fosse terminada, antes que os blocos de chevron acima dele fossem colocados. O chevron não era decoração, era ocultação, escondendo algo que não deveria ser encontrado. Mas as paredes são muito acabadas.
muito lisas. Trabalho abandonado parece grosseiro. Isso parece concluído. A equipe dos Camp Pyramids mostra que o interior do corredor está vazio de escombros ou objetos. Apenas ar. Ar selado que não circula há 45 séculos. Quando finalmente o violaram em 2023, amostras atmosféricas foram coletadas. A composição correspondia ao ar externo, nenhum bolsão de ar antigo. O selo era perfeito demais. Isso faz com que hipótese após hipótese desmoronem. Não ventilação. Está fechado em ambas as extremidades. Não acesso de passagem. Não leva a lugar nenhum. Não alívio estrutural. Está na posição errada. Em maio de 2025, pesquisadores publicaram varreduras atualizadas, sugerindo que o corredor pode fazer parte de um sistema maior. Mas sem escavação destrutiva, eles não podem confirmar. O que estamos perdendo? O que requer um tubo horizontal selado de 9 metros abaixo das câmaras centrais? Aqui está o que não faz sentido. A passagem para a Câmara do Rei mede 1,03 metros de altura por 1,06 metros de largura. O sarcófago mede 0,99 metros de largura, 1,06 metros de altura. À primeira vista, você pensa que cabe. Não cabe. A passagem ascendente tem cantos, curvas afiadas de 90 graus onde o corredor ascendente encontra a grande galeria. O sarcófago é muito longo para navegar essa curva. Fisicamente impossível trazê-lo pelas passagens depois que a câmara foi selada. Flinders Petrie o pesquisou em 1883. Ele mediu tudo com frações de polegada. O sarcófago não pode passar pelas passagens existentes. Não pode. A conclusão inescapável foi colocada durante a construção, antes do telhado. Mas olhe mais de perto as evidências. A caixa pesa 3,80 toneladas, esculpida com serras de cobre e brocas tubulares. Marcas de ferramentas visíveis por dentro. Petrie as documentou. A precisão da perfuração rivaliza com máquinas modernas. Núcleos perfeitamente circulares, removidos de granito sólido. A broca teve que exercer enorme força para baixo, mantendo uma rotação perfeita. Testes por trabalhadores de pedra modernos usando ferramentas de cobre recriaram os cortes. Mal. Levou semanas por buraco. A caixa da Câmara do Rei tem múltiplos furos de broca. E aqui é onde fica estranho. A caixa está inacabada, áspera no exterior. O interior é liso, mas o exterior mostra marcas de cinzel, textura áspera. Por que colocar um sarcófago inacabado na câmara mais importante? Alguns argumentam que é uma substituição. O original quebrou durante o transporte. Eles correram com um substituto. Mas se isso for verdade, por que não o terminaram? Eles tiveram tempo. A pirâmide levou 26 anos para ser construída de acordo com datações por radiocarbono de amostras de argamassa publicadas em 2011. 820 d.C. Mas a caixa de granito não é mumiforme. É retangular. Eles viram um caixão diferente? Havia um sarcófago de madeira dentro de granito? Desapareceu ao longo dos séculos? Ou essa lenda foi confundida com outros túmulos? A caixa tem ranhuras para uma tampa deslizante. 3 furos de pino sugerem que ela já teve pinos para prender a tampa, mas nenhuma tampa jamais foi encontrada. Nem na câmara, nem em lugar nenhum. A tampa sozinha pesaria 2 toneladas. Para onde foi? Em 2025, um guia com 40 anos de experiência em Gizeh, Syed Adlib Dawei, apontou para pesquisadores o poço sul da Câmara do Rei. O sistema de ventilação moderno instalado nos anos 50 prova que esse poço é grande o suficiente para acomodar objetos durante a construção. O sarcófago poderia ter sido trazido por esse poço? Colocado antes que o poço fosse selado do exterior? A narrativa oficial diz que não, mas as evidências das dimensões do poço dizem talvez. O que mais poderia passar por esses poços antes de serem selados? Tempo de construção estimado em 20 a 26 anos com base em relatos históricos e datação por radiocarbono de material orgânico em argamassa. Datas calibradas para 2600 a 2584 a.C. Isso é uma taxa de construção de 200 blocos por dia, todos os dias, por 26 anos seguidos. Detalhando ainda mais, trabalhando 10 horas por dia, como sugerem evidências da Vila dos Trabalhadores. Isso são 20 blocos por hora, um bloco a cada 3 minutos. Extraído, moldado, transportado, levantado, colocado no lugar, a cada 3 minutos, por mais de 2 décadas. Blocos centrais pesavam em média 2,5 toneladas. Blocos de granito da Câmara do Rei pesavam de 50 a 80 toneladas cada. Esses vieram de Aswan, 500 milhas ao sul, flutuados em barcaças pelo Nilo durante a estação das cheias. Em maio de 2024, pesquisadores publicaram na Communications, Earth and Environment a descoberta do braço Ahramat, um afluente enterrado do Nilo que passava diretamente por 31 pirâmides, incluindo Gizeh. Imagens de satélite e amostras de núcleo provam que esta via fluvial existiu durante a construção da pirâmide.
64 km de comprimento. Isso resolve como eles moveram a pedra para o local. Mas não como eles a colocaram. Não há intervalos de 3 minutos. Levou 3 semanas, com logística moderna. A equipe concluiu que os antigos egípcios tinham organização sofisticada, mas o problema de escala permanece. Para sustentar a colocação de blocos a cada 3 minutos, é necessária uma coreografia perfeita. Múltiplas equipes trabalhando simultaneamente. Pedras chegando em intervalos exatos, sem atrasos por tempo, sem acidentes, sem erros. O Diário de Merer, fragmentos de papiro encontrados em Wadi al-Jarf em 2013, documenta equipes de logística movendo calcário de Tura para Gizé durante o reinado de Khufu. O escriba Merer observa que sua equipe moveu blocos de calcário durante a estação das cheias usando barcos. As equipes trabalhavam em turnos de 3 meses, estimativa de 20 mil trabalhadores a partir de evidências de cemitérios perto de Gizé. Vilas de trabalhadores escavadas, atendimento médico fornecido. Estes não eram escravos, eram trabalhadores qualificados, alimentados com pão e cerveja. Mas mesmo com 20 mil trabalhadores organizados em equipes rotativas, a matemática mal se sustenta. E estamos assumindo 0 tempo de inatividade, 0 erros, 0 retrabalho. A precisão da estrutura final sugere quase nenhum retrabalho. Esse é o verdadeiro mistério. Como construir algo tão massivo com quase 0 tolerância a erros? Ele mediu o lado norte usando equipamento moderno de topografia. O erro é 1/15 de um grau, rotação no sentido anti-horário. O que é mais estranho, a pirâmide de Khafre e a pirâmide vermelha em Dashur mostram o mesmo erro exato, mesma magnitude, mesma direção, sentido anti-horário. Isso não é aleatório. Todas as 3 pirâmides construídas durante a 4ª dinastia giram ligeiramente no sentido anti-horário do norte verdadeiro. Dash propôs que os antigos egípcios usavam o equinócio para estabelecer o alinhamento. No dia do equinócio, a sombra do sol de uma haste vertical, chamada de gnomon, corre quase perfeitamente leste-oeste. Ele testou isso em Connecticut em 22 de setembro de 2016. Ele colocou uma haste em uma plataforma, marcava as posições da sombra ao longo do dia. A ponta da sombra traçou um arco. Conectar os pontos criou uma linha, leste-oeste, com o mesmo pequeno erro no sentido anti-horário observado nas pirâmides. O método funciona. Tecnologia simples. Nenhuma astronomia complexa necessária. Mas aqui está o problema. O método só funciona no equinócio. Os antigos egípcios precisariam saber o dia exato do equinócio. Eles poderiam contar 91 dias após o solstício de verão, mas isso requer rastreamento preciso do solstício de verão, o que requer observação astronômica, exceto que as estrelas precessam. O eixo da Terra oscila ao longo de 26 mil anos. O alinhamento de Kochab e Mizar muda. Spence calculou que por volta de 2562 a.C., essas 2 estrelas teriam estado perfeitamente opostas uma à outra em relação ao norte. Ao inserir características arquitetônicas, você obtém o pequeno erro no sentido anti-horário. Juan Antônio Belmonte, do Instituto de Astrofísica de Canarias, refinou isso em 2001. Seus cálculos sugerem que a precisão máxima de alinhamento ocorreu por volta de 2562 a.C., bem no início do reinado de Khufu. Coincidência? Ou eles cronometraram a construção para a perfeição celestial? O problema com o método estelar requer céu noturno limpo. E se as nuvens obscurecerem as estrelas? Você não pode simplesmente esperar por tempo bom em um projeto de construção deste tamanho. O método do equinócio é mais confiável. Dias ensolarados e claros são comuns no Egito, mas ambos os métodos exigem conhecimento sofisticado. A precisão não é acidental, é projetada. Por que o alinhamento importa tanto? A explicação padrão, significado religioso. Os lados da pirâmide enfrentam os pontos cardeais para se alinhar com a ordem cósmica. Mas isso não explica o erro no sentido anti-horário. Se é puramente simbólico, por que não é perfeito? O erro é consistente em várias pirâmides. Isso sugere uma abordagem sistemática, um método que produz o mesmo resultado repetidamente. Podemos explicar como, ainda não sabemos por quê. Nossas fontes incluem estudos revisados por pares da Nature Scientific Reports, artigos técnicos do Journal of Ancient Egyptian Architecture e relatórios de escavação de décadas de trabalho de campo de egiptólogos como Mark Lehner e Zahi Hawass. Não estamos especulando. Estamos mostrando a vocês o que a comunidade científica ainda debate. De volta aos mistérios. Em novembro de 2017, pesquisadores usando radiografia de muons anunciaram uma descoberta na Nature. Um enorme vazio escondido dentro da pirâmide, 30 metros de comprimento. Localizado diretamente acima da Grande Galeria. O vazio é grande, tão grande quanto a própria Grande Galeria. A Grande Galeria mede 46,6 metros de comprimento e 8,5 metros de altura. Este vazio corre paralelamente, separado por pedra espessa,
Ninguém sabia que estava lá. A tomografia de muons funciona como um raio-x, mas usa partículas de raios cósmicos. Muons atravessam a pedra. Pedra densa os desacelera. Espaço vazio não. Medindo a distribuição de muons, você pode mapear estruturas internas sem perfurar. A equipe Scan Pyramids colocou detectores de muons em 3 locais. Todos os 3 detectaram o mesmo vazio. Confirmado. A descoberta ganhou manchetes. Mas para que serve o vazio? Kate Spence sugere que é uma rampa de construção. Rampa interna usada para mover enormes blocos de granito para o teto da Câmara do Rei. Esses blocos pesam 400 toneladas combinadas. Uma vez no lugar, o espaço da rampa foi deixado vazio ou preenchido solto. O vazio se alinha perfeitamente com a grande galeria abaixo. Essa colocação faz sentido para mover blocos de teto. Salima Ikram, da Universidade Americana no Cairo, sugere que o vazio está relacionado à construção da grande galeria. As paredes em cornija da grande galeria se estreitam à medida que sobem. Talvez o vazio servisse como contrapeso ou área de estocagem. Mas se é uma característica de construção, por que não está documentado? Os antigos egípcios deixaram notavelmente poucas notas de engenharia. Nenhum projeto, nenhum desenho técnico. A única evidência escrita que temos são marcas de pedreira, grafites de equipes de trabalho encontrados nas câmaras de alívio acima da Câmara do Rei. Essas marcas incluem o ano do reinado de Khufu e nomes de equipes como Amigos de Khufu. É isso? Todo o resto que sabemos vem da engenharia reversa da estrutura. O vazio permanece inacessível. A equipe de pesquisa não vai perfurá-lo. Apenas arqueologia não invasiva. O que significa que temos espaço vazio confirmado. Propósito desconhecido. Eles vão abri-lo algum dia. O Ministério das Antiguidades Egípcias se move lentamente. A preservação é prioridade. Mas as varreduras de muons continuam. Em 2024, varreduras de acompanhamento sugeriram que o vazio pode não ser singular. Poderia ser múltiplas câmaras menores. A resolução não é alta o suficiente para distinguir. Mehdi Tayoub, presidente do Heritage Innovation Preservation Institute, declarou na coletiva de imprensa de 2017. Este vazio está lá? É impressionante? Não era esperado por nenhuma teoria. Não era esperado. Essa é a frase-chave. Após 4.500 anos de estudo, ainda encontramos surpresas. O que mais está escondido? Tanto a Câmara do Rei quanto a Câmara da Rainha possuem poços estreitos, 8 polegadas por 8 polegadas, angulados para cima através da massa de pedra. As passagens da Câmara do Rei rompem para o exterior. Elas chegam ao ar livre. As passagens da Câmara da Rainha não. Elas param. Wayman Dixon descobriu as passagens da Câmara da Rainha em 1872. Ele notou que as paredes pareciam estranhas. Ele perfurou. Encontrou espaço oco. Dentro de uma passagem, uma bola de diorito, um gancho de bronze e um pedaço de madeira de cedro. O cedro foi perdido por mais de um século. Encontrado na Universidade de Aberdeen em 2020. Datação por radiocarbono de 3341 a 3094 a.C. Isso é 400 a 500 anos antes da pirâmide de Khufu. Por quê? As passagens em si são seladas em ambas as extremidades. Elas não se conectam à câmara. Elas não chegam ao exterior. Em 1993, Rudolf Gantenbrink enviou um robô rastreador pela passagem sul da Câmara da Rainha, nomeado Upuaut 2. O robô viajou 65 metros. Atingiu um bloco de pedra com 2 pinos de cobre, uma porta. Em 2010, uma equipe da Universidade de Leeds enviou outro robô através de um buraco perfurado na porta. Do outro lado, uma pequena câmara, marcas de ocre vermelho no chão. Então outro bloco de pedra, outra porta. As passagens continuam, camada após camada. A passagem norte aponta para Alpha Draconis, a estrela do norte daquela era. A passagem sul da Câmara da Rainha alinha-se com Sirius. A passagem norte com Beta Ursa Minoris. Robert Bauval propôs isso nos anos 80, a teoria da correlação de Órion. As pirâmides são poços estelares, passagens para a alma do rei ascender às estrelas. Órion era habitado por Osíris, Ísis representada por Sírius. O espírito do faraó viaja pelas passagens para se juntar aos deuses. O problema é, por que selá-las? Se são passagens de almas, o espírito não precisa de uma passagem aberta. Função simbólica. Mas então por que estendê-las tão longe na massa da pirâmide? Por que angulá-las precisamente para posições estelares? Por que selá-las com portas de pedra que têm pinos de cobre? As portas sugerem segurança, bloqueando algo para dentro, ou mantendo algo para fora. Em janeiro de 2025, pesquisadores analisando os pinos de cobre sugeriram que eles poderiam ter sido alças, ferragens funcionais, não simbólicas. Alças implicam que as portas foram feitas para serem abertas. De dentro,
A pequena câmara, além da primeira porta, mede menos de 1 metro quadrado, decorada com marcas de ocre vermelho. Ocre simbolizava vida e ressurreição na crença egípcia. Algo foi colocado lá, removido depois. As passagens permanecem um dos mistérios mais profundos da pirâmide. Ângulos precisos, portas seladas, ferragens de cobre, marcas simbólicas, tudo escondido atrás de pedra, nunca mais para ser acessado. No entanto, projetado com incrível cuidado. Por quê? 800 quilômetros. As paredes da Câmara do Rei são de granito vermelho maciço de Assuã. O sarcófago, granito de Assuã. As 9 vigas de granito formando o teto da Câmara do Rei, cada uma pesa aproximadamente 40 a 50 toneladas. Coletivamente, mais de 400 toneladas, todas de Assuã. Como mover blocos de granito de 50 toneladas 500 milhas? A descoberta do ramo Ahramat ajuda. Barcas flutuavam pedra pelo Nilo durante essa estação de cheia, nível da água alto o suficiente para acessar pedreiras e local de construção. Mas carregar um bloco de 50 toneladas em uma barca é um desafio de engenharia por si só. Mantê-lo equilibrado, evitar que a barca vire. Os maiores barcos conhecidos do Egito Antigo, os barcos solares de Khufu, encontrados enterrados perto da pirâmide, medem 43 metros de comprimento. Poderiam lidar com carga pesada, mas 50 toneladas de peso concentrado exigem lastro cuidadoso. Então você chega a Gizé, o nível da água baixa. A pedra deve ser descarregada, movida para cima no planalto. Em seguida, levantada 140 metros dentro da pirâmide. Múltiplas teorias existem. Rampas, alavancas, contrapesos. Jean-Pierre Houdin propôs rampas internas em espiral dentro do núcleo da pirâmide. Rampas externas exigiriam mais material do que a própria pirâmide. Rampas internas permanecem escondidas. A evidência é circunstancial, mas a teoria se sustenta. Mark Lehner escavou um porto de trabalhadores em Gizé, prova de sistema de canais conectando o Nilo ao Planalto. Petrie mediu vãos de 0,02 polegadas, 2 centésimos de polegada, entre blocos de várias toneladas. Como baixar uma viga de 50 toneladas no lugar com essa precisão? Guindastes modernos usam orientação a laser. Eles tinham cinzéis de cobre e rolos de madeira. A arqueologia experimental mostra que é possível, quase. Mas possível uma vez é diferente de possível repetidamente para centenas de blocos. E o granito não é calcário macio local. É rocha cristalina dura. Extraí-lo exige martelar com dolerito, pedra mais dura, para lascar o granito. Em seguida, moldá-lo. Em seguida, perfurar. Petrie encontrou evidências de brocas tubulares. Tubos de cobre girados com areia abrasiva cortaram núcleos circulares perfeitos. As estimativas de pressão de perfuração sugerem toneladas de força para baixo. Como? A explicação padrão. Equipes de homens pressionando em estruturas de madeira. Testes mostram que funciona, lentamente. Mas a escala, múltiplos elementos de granito, todos precisamente moldados, todos transportados 500 milhas, todos perfeitamente encaixados, multiplica a dificuldade. Uma câmara de granito é impressionante. Múltiplos elementos de granito em toda a estrutura? Isso é domínio sistemático do trabalho com pedra dura. Nenhuma outra cultura contemporânea igualou isso. Os egípcios da Quarta Dinastia alcançaram precisão em granito que não seria replicada no próprio Egito por mais 1000 anos. Então o conhecimento pareceu desaparecer. Pirâmides da Quinta Dinastia são núcleos de tijolos de barro com revestimento de calcário. Muito mais rudimentar. O que mudou? A relação entre circunferência e diâmetro. Pegue o perímetro da pirâmide, 921 metros. Divida pela altura duplicada, 293,2 metros. Você obtém 3,1415. Π. A razão se mantém com uma precisão de 0,04%. O ângulo de inclinação da pirâmide é 50 e 1,85 graus. A tangente desse ângulo é 1,2732. 4 dividido por π é igual a 1,2732. Combinação perfeita. Isso é intencional? Ou coincidência? Céticos apontam que o sistema de côvados egípcios, dividindo côvados em 7 palmos, naturalmente produz inclinações que aproximam π. O método Seked de cálculo de inclinação usa razões. Um Seked é igual a 7/20 segundos de um côvado. Uma inclinação de 5,5 Sekeds produz 51,84 graus. Quase exatamente o ângulo da pirâmide. Então talvez os egípcios tenham tropeçado em π sem saber. Exceto que a matemática se repete. A pirâmide também codifica a razão áurea. Φ. Φ é igual a 1,618. A razão da área da face para essa área da base? Φ. A geometria funciona.
Usando o teorema de Pitágoras em uma pirâmide com base 2 e altura raiz quadrada de φ, produz uma pirâmide que combina com as proporções de Gizeh. Variação inferior a 0,025%. Isso não é território de coincidência. Isso é design. Mas os antigos egípcios não tinham registro escrito de π ou φ. Os gregos calcularam π por volta de 250 a.C., 2.300 anos após a pirâmide. Φ foi formalizado por Euclides por volta de 300 a.C. Se os construtores codificaram essas constantes, eles as conheceram 1000 anos antes. Ou as constantes emergem naturalmente do sistema de construção que usaram, e aproximadamente 20.000 linhas de coordenadas passam pela pirâmide, dependendo da precisão. Escolha a certa, e você obtém a velocidade da luz. Escolha outra, e você obtém outra coisa. Isso é numerologia, não ciência. Mas as relações de π e φ são mais difíceis de descartar. Elas emergem das proporções fundamentais da estrutura. Metade da base para a razão de altura multiplicada por 2 é igual a π. Isso é mensurável, reproduzível. Por que essas proporções específicas? O contra-argumento. Os egípcios usaram proporções práticas que por acaso aproximam constantes. Construtores escolhem inclinações que parecem certas. Estabilidade, estética. E essas escolhas, por acaso, produzem π e φ. Mas arqueoastrônomos modernos notam que os alinhamentos astronômicos da pirâmide são precisos demais para serem acidentais. Os ângulos dos poços, o alinhamento equinocial, a correlação de Órion. Se eles puderam calcular ângulos estelares para frações de graus, eles poderiam ter descoberto π geometricamente? Tabuletas mesopotâmicas antigas mostram geometria sofisticada. O Egito negociava com a Mesopotâmia. O conhecimento poderia ter sido transferido? Sem tratados matemáticos egípcios escritos além do papiro Hindi, que mostra a aritmética básica, não podemos provar que eles conheciam π. Mas também não podemos provar que não conheciam. Um fosso no canto sudeste desce ainda mais. Quando limpo, atingiu quase 60 pés de profundidade. Cheio de entulho agora. Aqui está o mistério. Por que inacabada? A egiptologia padrão diz que esta era a câmara funerária original. Khufu mudou os planos, abandonou-a, moveu o enterro para mais alto na câmara da rainha e depois finalmente para a câmara do rei. Mas a evidência não apoia o abandono. A passagem descendente está perfeitamente alinhada, reta, sem desvio. Isso é trabalho finalizado. A passagem se conecta ao sistema de passagens ascendentes através da grande galeria. Isso é design intencional. E a própria câmara? A aparência bruta pode ser intencional. O domínio do deus da terra, Geb. Pedra e rocha deixadas naturais para representar o caos primordial. Heródoto visitou o Egito em 450 a.C., 2100 anos após a construção da pirâmide. Sacerdotes egípcios disseram a ele que Khufu foi enterrado sob a pirâmide em uma ilha cercada por água trazida de um canal artificial. Sob a pirâmide, não dentro dela. A câmara subterrânea fica sob a base da pirâmide. Khufu poderia realmente estar enterrado lá? A câmara do rei foi um chamariz? O sarcófago de granito vazio por design? Ladrões de tumbas historicamente visavam câmaras funerárias óbvias, deixando o verdadeiro enterro escondido abaixo, faltando uma camada de meio metro de pavimentação de calcário. Por quê? Eles planejaram escavar mais? O Ministério das Antiguidades não permitiu exploração invasiva, preocupações com preservação, mas varreduras não invasivas continuam. Em novembro de 2025, a equipe Scan Pyramids, usando tomografia de resistividade elétrica, detectou 2 vazios preenchidos de ar atrás da face leste da pirâmide de Menkaure, a terceira pirâmide, em Gizeh. Câmaras escondidas existem. Isso valida a teoria de Dormion. Se a pirâmide de Menkaure esconde câmaras, então a maior definitivamente o faz. As implicações se espalham. Cada pirâmide em Gizeh pode ter arquitetura escondida. Espaços selados construídos durante a construção. Nunca para serem encontrados. Os vazios descobertos por imagem de muons na pirâmide de Khufu, validados. A teoria francesa de câmaras abaixo da câmara da rainha, plausível. Mas por que construir câmaras escondidas? Qual função servem os espaços selados? A arquitetura egípcia antiga une símbolo com engenharia. A pirâmide é uma máquina, uma ferramenta. Para quê? Transformação, ressurreição, alinhamento astronômico. A estrutura codifica conhecimento. Constantes matemáticas, alinhamentos estelares, medições precisas. Talvez as câmaras escondidas codifiquem algo que ainda não encontramos. Em março de 2025, surgiram alegações controversas sobre estruturas mais profundas. Uma equipe liderada por Filippo Biondi, usando radar de abertura sintética, alegou ter detectado formações a 648 metros abaixo da pirâmide de Khafre.
As alegações se tornaram virais. Snopes as verificou, desmentidas como não verificadas. Nenhuma publicação revisada por pares, nenhuma corroboração de arqueólogos credíveis. Mas Biondi publicou um artigo na Remote Sensing em 2022 sobre tomografia SAR da Grande Pirâmide. Esse estudo foi legítimo. Ele mostrou detalhes internos anteriormente indetectados. A linha entre descoberta legítima e teoria marginal se confunde. O fato permanece. Toda vez que escaneamos Gizé com nova tecnologia, encontramos algo inesperado. O corredor atrás do Chevron, o vazio acima da Grande Galeria, as câmaras orientais de Menkaure. O que mais existe? A egiptologia moderna avança cautelosamente. Métodos não invasivos apenas. Prioridade de preservação. Mas a tecnologia melhora. Detectores de muons ficam mais sensíveis. Radar de penetração no solo atinge maior resolução. Machine Learning analisa dados de varredura. Cada melhoria revela mais. As pirâmides não terminaram de entregar seus segredos. Completamente fechadas. Sem entrada até que os egiptólogos do século XIX explodissem com dinamite. Os espaços variam de 2 a 4 pés de altura. Pedra bruta, o único lugar em toda a pirâmide com inscrições. Marcas de pedreira, grafites de trabalhadores, nomes de equipes de trabalho, amigos de Khufu, bêbados de Menkaure. Essas inscrições incluem cartuchos, selos de nomes reais, de Khufu. Isso prova que Khufu construiu a pirâmide. Nome do faraó, em câmaras seladas que não podiam ser acessadas desde a construção. Mas aqui está a questão da engenharia. Por que 5 câmaras? A câmara mais alta tem um teto pontiagudo, blocos de calcário em forma de empena dispersando o peso. Essa câmara suporta a carga. As 4 câmaras abaixo, função desconhecida. A explicação padrão, alívio de estresse. O peso maciço acima da câmara do rei, 6 milhões de toneladas de pedra, poderia rachar o teto plano de granito. Então eles construíram câmaras de alívio para redirecionar o peso. Engenharia inteligente. Exceto que os números não suportam 5 câmaras. Análise de engenharia sugere 2 câmaras de alívio suficientes. 3 no máximo. 5 é exagero. E as câmaras não estão vazias. Elas contêm vigas de granito, precisamente encaixadas. As vigas suportam carga. Por que colocar vigas de carga em câmaras de alívio destinadas a dispersar a carga? É contraditório, a menos que sirvam a uma função diferente. Alguns pesquisadores propõem propriedades acústicas. As câmaras criam efeitos de ressonância. Experimentos de som na Câmara do Rei mostram reverberações incomuns. Frequências em torno de 110 Hz amplificam. Isso é F sustenido, perto da faixa vocal humana. Textos religiosos egípcios antigos descrevem o som como força criativa. O deus Thoth falou a criação à existência. As câmaras sintonizaram a pirâmide com frequências específicas? Pura especulação. Mas propriedades acústicas mensuráveis existem. A alvenaria não mostra pontos óbvios de fechamento. É contínua. Isso implica que as câmaras de alívio foram construídas à medida que a construção progredia. Cada câmara completada antes da próxima camada de blocos de pirâmide. Câmara final selada antes do ápice. Mas novamente, por que 5? E as inscrições dentro, marcas de pedreira feitas durante o corte da pedra. Mas também marcas organizacionais, atribuições de equipe, números de turno. A 4ª câmara de alívio, a Câmara Campbell, tem o maior número de inscrições, incluindo um cartucho claro de Khufu com o nome Re-Khufu, seu nome de trono. Isso não é decorativo, é burocrático. Documentação? Mas para quê? Equipes de trabalho marcavam pedras para rastrear o progresso? As câmaras eram espaços administrativos durante a construção antes de serem permanentemente seladas? A explosão de dinamite que abriu as câmaras em 1837 danificou algumas inscrições. O que perdemos é desconhecido, mas o que resta prova a data de construção. A era de Khufu. Nenhum faraó posterior. As teorias de conspiração alegando que a pirâmide é anterior ao colapso da civilização egípcia. As inscrições são contemporâneas, seladas durante a construção original, datadas da 4ª dinastia. A menos que você acredite que as inscrições são falsificações. Mas falsificação em câmaras seladas que ninguém podia acessar? Impossível. Então as câmaras de alívio ficam. 5 espaços, empilhados, selados, cheios de vigas de pedra, cobertos com grafites de trabalhadores, exagero de engenharia, efeitos acústicos, mistérios dentro de mistérios. Em novembro de 2025, a menor pirâmide em Gizé revelou algo. Pesquisadores da Universidade do Cairo e da Universidade Técnica de Munique publicaram na NDT&E International sua descoberta de 2 vazios ocultos atrás da face leste da pirâmide de Menkaure.
Usando tomografia de resistividade elétrica, radar de penetração no solo e testes ultrassônicos, os mesmos métodos usados na pirâmide de Khufu, eles encontraram duas cavidades cheias de ar. A primeira anomalia fica a 1,35 metros abaixo da superfície, 1,5 metros de largura, 1 metro de altura. A segunda fica a 1,13 metros de profundidade, 0,9 metros de largura, 0,7 metros de altura, ambas interpretadas como câmaras ou passagens seladas. A face leste da pirâmide de Menkaure tem uma seção de granito polido, 4 metros de altura, 6 metros de largura. Lisa como vidro. Arqueólogos suspeitavam que isso marcava uma entrada. Em 2019, o pesquisador Stijn van den Hoven propôs que esta seção indicava uma segunda entrada no lado leste. Os novos escaneamentos apoiam isso, mas aqui está o que se conecta à Grande Pirâmide. A equipe de Menkaure usou os mesmos métodos não destrutivos que os Scan Pyramids e encontrou estruturas ocultas. Se a menor pirâmide em Gizé esconde câmaras, então a maior definitivamente o faz. As implicações se espalham. Cada pirâmide em Gizé pode ter arquitetura oculta, espaços selados construídos durante a construção, nunca para serem encontrados. Os vazios descobertos pela imagem de muons na pirâmide de Khufu, validados. A teoria francesa de câmaras abaixo da Câmara da Rainha, plausível. Mas por que construir câmaras ocultas? Que função servem os espaços selados? Alinhamento astronômico. A estrutura codifica conhecimento. Constantes matemáticas. Alinhamentos estelares. Medições precisas. Talvez as câmaras escondidas codifiquem algo que ainda não encontramos. Em março de 2025, surgiram alegações controversas sobre estruturas mais profundas. Uma equipe liderada por Filippo Biondi, usando radar de abertura sintética, alegou ter detectado formações a 648 metros abaixo da pirâmide de Khafre. As alegações se tornaram virais. Snopes as verificou. Desmentidas como não verificadas, nenhuma publicação revisada por pares, nenhuma corroboração de arqueólogos credíveis. Mas Biondi publicou um artigo na Remote Sensing em 2022 sobre tomografia SAR da Grande Pirâmide. Esse estudo foi legítimo, ele mostrou detalhes internos anteriormente indetectados. A linha entre descoberta legítima e teoria marginal se confunde. O fato permanece. Toda vez que escaneamos Gizé com nova tecnologia, encontramos algo inesperado. O corredor atrás do chevron, o vazio acima da grande galeria, as câmaras orientais de Menkaure. O que mais existe? A egiptologia moderna avança cautelosamente. Métodos não invasivos apenas. Prioridade de preservação. Mas a tecnologia melhora. Detectores de muons ficam mais sensíveis. Radar de penetração no solo atinge maior resolução. Machine Learning analisa dados de varredura. Cada melhoria revela mais. As pirâmides não terminaram de entregar seus segredos. 4.500 anos. 2 milhões de blocos. Precisão matemática. Câmaras ocultas. Passagens seladas. Alinhamento preciso. E ainda não temos todas as respostas. Os 12 mistérios se empilham como os próprios blocos de pedra, cada um levantando outra questão. Em 1883, Flinders Petrie passou meses em Gizé com o melhor equipamento de topografia disponível. Ele mediu tudo, documentou cada dimensão, publicou suas descobertas, criou a linha de base a partir da qual toda pesquisa futura se constrói. Desde então, radiografia de muons, radar de penetração no solo, imagens de satélite, datação por radiocarbono, tomografia de raios cósmicos, resistividade elétrica, radar de abertura, sintética. Tecnologia que Petrie não conseguia imaginar. E ainda assim, a pirâmide guarda mistérios. A pedra angular perdida esperando em algum lugar, o corredor selado atrás da face norte, a impossível colocação do sarcófago, a linha do tempo de construção de 26 anos, o alinhamento de um 15avos de grau, o vazio que ninguém previu, os eixos com portas de cobre, 500 milhas de granito, Pi e Fi codificados em pedra, a câmara subterrânea inacabada, 5 espaços de alívio inexplicáveis. E agora, Menkaure revelando vazios ocultos. 12 mistérios conectados por uma verdade. Assumimos que entendíamos, não entendemos, não completamente. Em maio de 2024, a arqueóloga Eman Gonen publicou a descoberta de sua equipe do Ramal Ahramat na Communications, Earth and Environment. A via fluvial resolveu o mistério do transporte. Pedra por barco. Direto para o local de construção. Mas o artigo termina com esta frase, citação: "O que permanece um mistério é o nível de sofisticação no planejamento e logística para mover materiais para construir esses monumentos", fim da citação. O mistério não é como eles moveram a pedra, é como eles fizeram isso nessa escala com essa precisão.
Em 2017, quando o vazio foi anunciado, Mehed Tayyub disse, citação, "Este vazio não foi previsto. Por nenhuma teoria." Fim da citação. Não previsto. Após séculos de estudo. Esse é o padrão. Pensamos que sabemos. Então a tecnologia revela algo que perdemos. Algo que estava ali, na pedra simples, o tempo todo. A pirâmide não esconde seus mistérios através do engano. Ela os esconde através da escala, através da massa, através do simples fato de que você não pode ver dentro de 6 milhões de toneladas de calcário sem tecnologia que não existia até o século XXI. E mesmo com essa tecnologia, moons, radar, varreduras de resistividade, ainda estamos montando o quebra-cabeça, pedra por pedra, mistério por mistério, pergunta por pergunta. A pirâmide foi construída para durar para sempre. Está conseguindo, mas seus segredos, esses ainda estão trancados lá dentro, esperando. 4.500 anos se passaram. Quantos mais faltam?